Boa noite a todos do nosso grupo GECAL. Estou com saudades de todos, mas estamos aqui juntos neste momento virtual para estudarmos ou refletirmos sobre a doutrina que abraçamos. E busquei para a nossa reflexão, baseada num texto não espírita, mas fazendo os links com a nossa doutrina espírita, o tema maturidade espiritual. Uma percepção com o coração. Mas antes de falarmos sobre esse texto e refletirmos, vamos ler uma pequena página para a nossa prece inicial. Escolhi esse pequeno livrinho aqui, Pensamentos de Joana de Ângeles, e vou escolher aleatoriamente uma página. Somente o amor preenche o imenso vazio da alma. Nesse lugar silencioso e solitário do coração, o amor deve inaugurar o seu primado, irradiando-se como soberana luz em todas as direções. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, meigo e mestre amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos, em nome desses benfeitores que acolhem a todos os irmãos aqui reunidos, pedindo, Senhor, que possamos, nesta união de pensamentos e de vibrações, refletir sobre os teus ensinamentos e, ao mesmo tempo, acolhê-los em nossos corações, para que, a cada dia, possamos agir com os teus ensinamentos, sempre trilhando este caminho em busca da maturidade espiritual. Caminho que todos nós alcançaremos, pois sabemos que sempre estamos em constante progresso. E é por isso que estamos aqui, dividindo estes estudos com paz, com alegria, mas, acima de tudo, com muito amor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu escolhi um texto para nós refletirmos, mas não vou compartilhar com vocês, não. Está aqui pertinho de mim, eu vou ler e a gente vai conversar sobre esse texto. Então, é um texto que diz o seguinte, nesse título: perguntaram a Jalal ad-Din Muhammad Rumi, mestre espiritual persa do século XIII. Então, é um texto curto e nós vamos compartilhar, porque esse texto foi encontrado na internet quando eu estava estudando maturidade espiritual, que é o nosso assunto de hoje. Mas é bom, antes de lermos o texto, refletirmos a importância que tem essa maturidade espiritual. Porque a maturidade espiritual é a missão de cada um de nós na nossa jornada evolutiva em busca do progresso, da felicidade e da plenitude. Todos nós somos criados simples e ignorantes em um momento de nossas vidas. E, paulatinamente, através dos ciclos evolutivos, vamos crescendo,
vamos tendo experiências e vamos nos aprimorando. Assim como todos os seres da natureza nascem, crescem e morrem, né? Se nós avaliarmos um fruto, uma árvore, ela vai dar o seu fruto. O seu fruto vai amadurecer, vai ficar doce. Quanto mais maduro, ele vai ficar mais propício para nós alimentarmos, no caso de uma fruta. Às vezes, ele cai e apodrece. Às vezes, ele se torna belo e a gente se alimenta, né, desse fruto. E ele vai morrer. O sol vem belo lá, nasce para a nossa alegria e se coloca no poente. E assim tudo na natureza. O ser humano, nós nascemos pequenos, né? Na primeira infância, vamos para a adolescência, juventude, mocidade, né? Que é mais ou menos a mesma fase, né? Adolescência, puberdade e mocidade, ou juventude, e depois vamos para a maturidade e, posteriormente, para a velhice. Então, é um ciclo onde nós nascemos e morremos. Tudo na natureza. Só que, como seres eternos, nosso espírito, ele vai se aprimorando, ou em uma encarnação, ou em várias encarnações, e vai adquirindo experiências e modificações para atingir essa maturidade espiritual. E essa leitura que escolhi, do Jalal-ad-Din Muhammad, ela vai nos falar exatamente de pontos que são importantes para a nossa transformação, para a nossa renovação, para nós adquirirmos esse crescimento espiritual. Essa missão que é individual, que cada um de nós tem que passar. Então, as perguntas que fizeram para esse mestre espiritual persa. O que é veneno? Vamos pensar, o que é um veneno? O veneno, quando a gente ingere, ele pode queimar, ele pode destruir, ou ele pode nos intoxicar. Né? Assim, é a definição que a gente pode dar da forma mais simples de um veneno. E o veneno está presente em a natureza, como também, às vezes, em drogas que utilizamos no nosso crescimento espiritual, na nossa escolha. Né? São venenos que, às vezes, são adquiridos como vícios e que nós vamos fazendo, ou melhor, vamos destruindo ou nos envenenando, literalmente, o nosso ser, o nosso corpo e, consequentemente, o nosso espírito. Então, olha só o que responde o mestre persa. Qualquer coisa além do que precisamos. Então, qualquer coisa que nós que seja mais do que nós necessitamos é um veneno. Pode ser, olha só, poder, preguiça, raiva, comida, ego, ambição, medo ou o que for. Vamos, então, pensar no que esse mestre nos falou. Então, primeira coisa, o que é que nós precisamos?
E nós vamos lá de encontro com o nosso livro dos Espíritos, na questão... Está marcadinho aqui para a gente ler. O que é necessário e o que é supérfluo, né? Lá no finalzinho, na lei de conservação. Então, veja bem, nós estamos falando da lei do progresso, que é a maturidade espiritual, mas já estamos associando a lei de conservação. Diz assim: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Respondem os espíritos. O sensato o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, é a nossa experiência, a nossa vida, a nossa encarnação que vai nos orientar o que é necessário e o que é supérfluo. E na questão seguinte, que é a 716, ele diz: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Então, vocês vejam, né, que Kardec nos colocou isso através da resposta dos espíritos, que nós utilizamos de forma errada o nosso livre-arbítrio, não temos limite e vamos querendo mais e mais. Então, aí, nós temos que pensar em que momento de nossa vida nós estamos usando o que nos é necessário e o que nos é supérfluo. E aqui na reflexão que nos coloca o mestre Pers, ele diz que pode ser poder. Gente, o que é poder? Poder é ter força. Mas o poder, às vezes, é positivo em algumas formas, mas de outras formas, quando ele é utilizado desequilibrado, o poder escraviza o homem. Porque o poder lhe tira, né, da humildade que ele deve adquirir na sua jornada e gera a ele aquilo que a nossa companheira Miriam falou há pouco tempo atrás, no GECAL. Vão de encontro com as duas maiores mazelas que tem para o nosso crescimento espiritual, que é o orgulho e o egoísmo. Porque a gente acha que pode tudo. E, às vezes, escraviza o outro ou prejudica o nosso semelhante. Então, a gente quer ter cada vez mais poder e, às vezes, a gente quer mandar no nosso semelhante, mandar naqueles que convivem conosco. Então, que ponto é isso um veneno ou não? Ele fala de um outro veneno, preguiça. Esse, então, né? Esse a gente já vai fazer uma conexão com a lei do trabalho. Por quê? A lei do trabalho, nas leis morais do Livro dos Espíritos, diz que nós somos seres que precisamos trabalhar para crescer, trabalhar para adquirir o nosso sustento, trabalhar na casa espírita para adquirirmos a maturidade espiritual, conhecendo a doutrina e nos aprimorando. Mas há aqueles que ficam sempre na mesmice, acham que ficar, né, naquela zona de conforto é o ideal. O levantar para andar, para se dirigir, para trabalhar, é difícil. Então, este também é um grande veneno para o nosso espírito. Ele fala de um outro veneno, gente. Raiva. E esse sentimento de raiva, que a gente pode dizer que é uma
é o ódio, que vai contra a maior lei que Jesus nos deixou. E se nós pudermos, né, fazer um link com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala lá, no capítulo de Sede Perfeitos, ele diz que a maior lei é a lei da justiça, do amor e de caridade. Então, a lei do amor, da justiça e de caridade vai contra a raiva. E quantos momentos de nossa vida nós nos magoamos e enraivecemos para criar em nós não só dificuldades ou doenças no nosso corpo físico, mas também alterando o nosso psique, atraindo aqueles amiguinhos espirituais que nos cercam, que vibram no mesmo sentido, né? Ou do ódio, ou da raiva, ou da preguiça. E aí nós devemos combater através do amor. Eu sei que nós ainda estamos distantes daquele amor que Jesus pede para cada um de nós, mas nós devemos lutar e buscar esse amor pelas pequenas coisas, pelas pequenas atitudes, pelos irmãos que estão ao nosso redor, para a gente desenvolver esse amor. Ele nos fala aqui de um outro veneno, né? Comida. Esse aí é diretamente para mim. Como nós, às vezes, nos envenenamos com coisas que o nosso corpo físico não precisa. Nós já nos alimentamos o suficiente, mas o nosso olho, eu digo nosso olho gordo, quer mais um pouquinho, quer mais uma guloseima, quer mais um docinho, quer mais uma pizzazinha, um cachorro quente, e assim vamos. Venenos, não porque ele não é necessário para nós, mas o equilíbrio, o que seja necessário, não o que é supérfluo, o que vai nos dificultar, vai nos gerar doenças físicas e, consequentemente, vai alterar o nosso perispírito e o nosso espírito, que normalmente nós sabemos que as doenças vêm do espírito, de outras encarnações e ou dessa mesma, dessa atual encarnação. Aí ele fala mais um veneninho. Ego. Gente, eu sou o máximo, eu posso, né? O ego vai de encontro ao egoísmo. Aquilo que nós queremos só para nós. A nossa família, o nosso carro, a nossa casa, e a gente esquece que isso só são empréstimos, para que a gente utilize isso da melhor forma possível. Então, quando a gente fala em ego, a gente fazendo uma correlação com as fases da nossa vida, e como nós estamos falando de maturidade espiritual, a gente lembra da infância. Porque a criança, normalmente, ela é muito egoísta, né? Ela quer tudo para ela, a grande maioria, né? E ela ainda é muito dependente do pai e da mãe. E cabe àqueles que cuidam dele reconhecer nesse pequeno ser, que às vezes é um espírito milenar, se ele está com esse momento que é o egoísmo próprio ou se é do espírito. Porque há momentos em que ele vai mostrar o egoísmo, a minha mãe, o meu pai, o meu brinquedinho, mas conforme ele vai crescendo, ele vai tendendo ou não a se desapegar. E aí cabe a nossa observação. Então, esse é um outro veneno para nós trabalharmos dentro de nós, através do ego,
deixarmos de sermos egoístas para trazermos para nós o altruísmo, né? O querer dividir, o querer compartilhar, não só o que sabemos, mas às vezes o que temos, porque nós sabemos que isso tudo nós vai ficar, nós não vamos levar nada para o mundo espiritual. Tudo isso é empréstimo para o nosso crescimento. Então, devemos saber o que é útil para nós. Ele fala agora de um outro, né, gente? Olha só. Ambição. Que a ambição, né, de que tem muito a ver com ego, né? De você ter tudo para você. É mais um sentimento negativo que temos que trabalhar. Fala do medo. Essa é uma emoção que nós temos desde a infância. E nós estamos agora num momento propício para termos medo. Medo de sair de casa, medo de pegarmos uma doença. Quando nós, que somos espíritas, deveríamos ter mais fé e acreditar que, se nós trilharmos pelo nosso crescimento espiritual, nós devemos ter confiança, não só naqueles que cercam, que estão trabalhando para o benefício nosso, os cientistas, através das vacinas e tudo mais, mas também a confiança na espiritualidade, que nós sabemos que ninguém desencarna antes do momento certo. É claro que nós não vamos procurar atravessar uma rua, uma avenida, num movimento grande, para perdermos a vida, não. Mas esse medo que está se tornando pânico gera, às vezes, a falta de confiança ou a falta de fé no futuro que tanto o Evangelho prega para nós. Acreditarmos que somos capazes de vencermos esse medo. Isso é o primeiro momento, a primeira pergunta que ele faz para esse mestre. Aí, na segunda pergunta, ele diz assim: o que é o medo? Nós falamos que é um momento, é um veneno. Aí ele diz assim, ó, não aceitação da incerteza. Aí nós temos um verbo importante, aceitação. Será que nós aceitamos a nossa vida, a nossa encarnação, buscando melhorá-la, ou nós brigamos, entramos em choque com essa palavra aceitar? Porque o aceitar mostra humildade. Aceitar que o nosso Pai, misericordioso e bom, nos colocou nesta vida, nesta família, diante deste momento tão difícil da nossa humanidade, para que a gente vença. Então, quando ele diz assim, o medo é a não aceitação da incerteza. Por quê? O que é a incerteza? É a dúvida. E nós não podemos duvidar. Nós estudamos para aprender, para saber o que é certo do que é errado. Então, nós não podemos ter dúvidas. Nós temos que ter a certeza. E para que a gente não tenha essa dúvida, que é uma constante pergunta, nós temos que buscar dentro de nós essa certeza. E essa certeza é a verdade que Jesus deixou para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que nós entendermos que Jesus é o caminho, que nós devemos aceitar os seus ensinamentos, que nós devemos aceitar o seu convite para ir de encontro a ele. Por que nós temos que ir de encontro a ele? Porque, normalmente, a gente pede para que ele vá de encontro a nós, quando deveria ser o contrário.
Olha só a nossa dificuldade, porque não queremos sair do nosso eu para ir de encontro a Ele, que nos chama, que nos convida, que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que a gente reconhece isso dentro de nós, nós fazemos a nossa mudança, a nossa transformação. E aí, como diz, quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. E é isso que nós temos que ter certeza dentro de nós. Aí ele diz assim, se aceitarmos a incerteza, ela se torna uma aventura. E nós não somos aventureiros, ou não devemos ser aventureiros. Muitas vezes, quando nós ainda estamos nessa adolescência rebelde, não adquirimos a nossa maturidade espiritual, a gente quer aventura, a gente quer prazer, a gente quer gozo, a gente acha que é capaz de tudo. E aí, às vezes, nós vamos gerar dificuldades para nós mesmos. Vamos criar, né, na nossa caminhada, problemas que vão gerar doenças, que vão gerar dificuldades, vícios, paixões, tudo que nos tira do caminho, do roteiro da vida que Jesus quer para cada um de nós. Aí ele faz uma outra pergunta. O que é a inveja? Ninguém aqui é invejoso, né? Puxa vida, eu queria tanto ter aquele carro, último tipo, que saiu agora. Poxa, minha casinha é tão humilde, queria tanto uma casa maior. Existe o que o pessoal chama a inveja boa, né? A inveja das coisas, por exemplo, do crescimento espiritual do nosso semelhante. Então, poxa, eu queria tanto ser que nem Divaldo Pereira Franco. Isso é uma inveja boa. Mas o que eu estou fazendo, né, para ser igual um conhecedor, um estudioso desse que se doou, né, que às vezes sofreu tanto, que ele conta, para hoje, né, ele ser esse mestre que é para nós, através desses livros maravilhosos que fazem com que nós cresçamos e aprendemos e que vai de encontro ao que Jesus nos disse. Essa é a missão, será um dia uma missão, uma futura missão nossa. Mas nós ainda estamos caminhando, né? Então, essa é uma invejinha boa. Agora, ele diz a inveja, não aceitação do bem do outro. Olha só, gente, veio a palavra aceitação outra vez. Do bem do outro, porque nós queremos o que o outro é, o que o outro tem, e não aceitamos que somos. Como é importante nós aceitarmos como nós somos. Magrinhos, gordinhos, olhos azuis, olhos verdes, usando óculos, cabelo comprido, cabelo curto. Nos aceitarmos como seres da natureza, por termos essa vida que temos e essa oportunidade de crescer. E aí o mestre persa diz assim, se não aceitarmos o bem, se torna inspiração. Então, o que adianta nós nos inspirarmos, mas não agirmos e não sermos? Essa vem a nossa pergunta, né? Então, nós estamos vendo, né, que essas colocações que fazem para esse mestre persa, nós vamos vendo todo o evangelho de Jesus abrindo para nós, né, buscando, né, o nosso progresso, a nossa evolução, sairmos desses vícios, da inveja, da ambição, do poder e crescermos. Pergunta, o que é raiva? Não aceitação do que está além do nosso controle. Caramba, gente, como nós gostamos de controlar
tudo. E quando nós não controlamos a nossa vida, nós queremos controlar a vida do nosso semelhante. E aí geramos ansiedade, geramos pânico, medo, e aí vai uma série, né, de sentimentos e de sensações e emoções que nos desequilibram e que nos tiram do caminho verdadeiro da maturidade. Então, ele diz, a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. Olha só, gente, se nós aceitamos, né, o que está presente ali, nós vamos ser tolerantes. E eu diria mais, essa tolerância vai gerar uma outra virtude que nós sempre buscamos, a paciência. Como a paciência é importante. A ciência da paz. Bem-aventurados aqueles que têm paz, são doces, serenos. O que é ódio? Vocês vejam que aquela primeira pergunta se desdobrou em várias perguntas, que nós estamos nos questionando e passando para vocês, e vocês vão meditando, refletindo e vendo como isso é belo para nosso crescimento. Não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, se torna amor. A lei da justiça e do amor à caridade que eu falei anteriormente. Como é importante nós aceitarmos as pessoas como elas são e não como nós queremos que elas sejam, porque aí nós vamos estar controlando a vida do nosso semelhante. Vamos acelerar um pouquinho, né, por conta do nosso tempo. E aí ele chega na pergunta que é o assunto para a noite de hoje. O que é maturidade espiritual? Olha só, ele dá 10 respostas. E nós vamos falar rapidamente para não nos alongarmos mais, porque isso aqui é mais um estudo para nós fazermos. É quando você para de mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima, que fala lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que Santo Agostinho nos fala. Fazer aquela retrospecto do nosso dia. Olha só, mais a segundinha que ele dá aqui para a gente. É quando você aceita as pessoas como elas são, em compreendermos o outro, é amarmos o outro, é termos compaixão do nosso semelhante. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Nós entendermos que cada um de nós está num estágio da nossa evolução, da nossa maturidade espiritual. Então, há aqueles que estão atrás de nós e aqueles que estão na nossa frente. E unidos, juntos, nos dando a mão, é que nós vamos buscar esse caminho. Então, cada um tem a sua perspectiva, o seu mundo. Cabe a nós auxiliarmos quando podemos auxiliar, sem querer controlar a vida do nosso semelhante. Eu adorei essa aqui. É quando você aprende a deixar ir. O que eu vou deixar ir? Do que eu vou precisar me libertar? Deixar ir o que tem que ir. As minhas mazelas, as minhas dificuldades. Eu tenho que deixar ir, compreender que é um dia de cada vez. E cada dia é um crescimento espiritual. Então, muitas coisas ficam, outras chegam. Então, eu tenho que compreender e deixar. Às vezes, deixamos ir coisas que não são claras, que nos dão perdas, mas que são importantes para o nosso crescimento. O quinto, ele diz assim,
É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doar pelo bem de se doar. Olha, é perfeito isso, né? Quantos relacionamentos nós temos durante um ciclo de vida, durante uma encarnação, e quantas vezes esse relacionamento nós nos doamos, ou nós queremos que o outro seja igual a nós, ou queremos uma pessoa perfeita para nós. Vamos buscar uma pessoa perfeita. Se nós não somos perfeitos, se todos somos imperfeitos, se estamos buscando a perfeição, o amadurecimento espiritual. Então, esse relacionamento tem que ter muita, muita compreensão. E se a gente procura fazer o outro, o que a gente gostaria que ele fizesse para nós é o doar. É quando você entende que o que faz, você faz para a sua própria paz. Então, o que a gente faz de melhor e que a gente compreende é que aquilo que a gente faz com o coração, por isso que eu coloquei maturidade espiritual, uma perspectiva do coração. Quando a gente faz com o coração essa nossa transformação, essa nossa mudança, nós vamos nos transformando em paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. Gente, isso é terrível, né? A gente quer provar para os outros que eu sei mais, que eu sou mais inteligente que o outro não sabe nada. Dentro das doutrinas espíritas, quantas vezes nós vemos isso? Quando nós deveríamos nos dar a mão para auxiliarmos uns aos outros. Somos seres criados à imagem e semelhança do Pai. Então, nós somos seres inteligentes, todos. Então, devemos compreender que cada um de nós, no seu momento, na sua hora. Já estamos encerrando, gente. Olha só. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando eu quero fazer alguma coisa para que o outro aprove aquilo que eu estou fazendo. Para que o outro me valorize. Para que o outro diga assim, poxa, olha como a Inês está fazendo. Olha que legal. Então, eu estou querendo ser elogiada. Olha a vaidade aí por trás disso, né? Outro viciozinho nosso. É quando você está em paz consigo mesmo. Meus irmãos, quando a gente tem a certeza de que o que nós fizemos foi o melhor que poderíamos fazer, nós estamos em paz conosco mesmo. E assim nós vamos crescer e vamos amadurecer espiritualmente. Maturidade é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. E é capaz de deixar ir o seu querer. Eu quero, porque eu quero. É assim que eu quero, tem que ser do meu jeito. Não tem que ser do nosso jeito, né? Vamos nos amoldar. Como será melhor? Será que eu estou fazendo da melhor forma possível? Ou eu posso mudar alguma coisa? Deixar de ser tão maledicente, tão intransigente, tão perfeccionista, né? Porque às vezes nós temos todas essas virtudes e defeitos, ou melhor, imperfeições, defeitos não, dentro de nós. E a gente tem que meditar sobre isso, porque é só refletindo nisso, fazendo a nossa reforma, que nós vamos mudar. E, por último, o mais significativo, você ganha maturidade espiritual
quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Então, aonde nós estamos buscando a nossa felicidade, a nossa plenitude? É em alguma coisa que eu quero, que tem que ser meu, ou é no ser melhor, ser mais humano, ser mais compassivo, ser mais tolerante, ter menos medo e ser mais corajoso? É muito para nós refletirmos, né? Então, para a gente encerrar, eu gostaria de só ler, que eu acho que vai de encontro, nesses 3 minutinhos finais. O homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo se questiona se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia ter feito, se não negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, necessário, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez o próximo tudo o que gostaria que fizessem a ele. O homem de bem é imbuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nenhum retorno. Retribui o mal com o bem. Defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que irradia, nos serviços que presta, nas pessoas que faz felizes, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Meus irmãos, como nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Como nós necessitamos sair da infância e da adolescência para entrar na fase madura, aceitarmos aquilo que o Mestre pede a cada um de nós, a nossa mudança, a nossa transformação, para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Então, esse mundo começa dentro de nós, dentro do nosso lar, e aí ele se irradia para fora. Meus irmãos, eu espero que a gente tenha dividido e feito um passeio dentro de nós mesmos, para que a gente possa, juntos depois, trocar essas lições no que ainda necessitamos verdadeiramente para adquirirmos essa maturidade. Vamos, então, agradecer por estarmos aqui reunidos e fazer a nossa prece final. Amigos espirituais, Jesus, médico de nossas almas, só nos resta, nestes momentos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre essas palavras, sobre esses ensinos, que caiam sobre as nossas ideias e desçam até o nosso coração, para que transformemos tudo aquilo que precisa ser modificado, para que possamos amar mais, para que tenhamos mais fé, confiança, alegria de viver, para que sejamos cada vez mais filhos de Deus, herdeiros divinos,
porque somos capazes de fazer muito mais do que fazemos hoje. Obrigado, Senhor, por estarmos compartilhando estas ideias e que possamos estar juntos outras vezes para compreender que devemos cada vez mais agir com o teu evangelho, buscando ser cada vez mais esses espíritos verdadeiros, ou melhor, espíritos espíritas, cristãos, que seguem os teus ensinos. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e que Jesus esteja sempre conosco. Graças, meus irmãos. Até breve.